Muito antes de se tornar o maior super-herói da TV, muito antes de erguer edifícios com as mãos ou voar mais rápido que a luz, o Superman era apenas uma ideia. Uma ideia nascida não nas estrelas, mas em um bairro pobre de Cleveland. Forjada por dois jovens de origem humilde, marcados pela exclusão, pelo preconceito e pela vontade desesperada de acreditar em algo maior. Jerry Siegel e Joe Shuster não estavam tentando salvar o mundo, estavam tentando salvar a si mesmos. Dois filhos de imigrantes judeus num país em crise, criando um símbolo que carregaria não apenas uma capa vermelha, mas o peso de uma geração inteira que buscava a esperança. Por trás da capa, uma alma dividida. Por trás da máscara, a verdade de milhões. Essa é a verdadeira história do Homem de Aço. Não apenas um personagem, mas um mito moderno, nascido do sofrimento, da fé e da extraordinária imaginação de dois rapazes que ousaram sonhar o impossível. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Legado da História, curta este vídeo, compartilhe com quem ama história e mistérios e torne-se um membro do canal para apoiar nossas futuras investigações exclusivas, porque a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, e ela começa agora. Superman, a origem. No panteão dos super-heróis, nenhum nome ressoa com tanta força e universalidade quanto o do Superman. Ele é o arquétipo, o padrão ouro do heroísmo, um ser de poder incomensurável, dotado de um inabalável código moral, dedicado a proteger a verdade, a justiça e o modo de vida americano. Sua história de origem é um clássico moderno. O último filho do planeta Krypton, enviado à Terra para se tornar o farol de esperança da humanidade. Contudo, por trás dessa fachada brilhante e icônica, existe uma história de origem muito mais complexa, sombria e profundamente humana. É a história de dois jovens, Jerry Siegel e Joe Shuster, cuja própria vida de dificuldades, preconceito e resiliência serviu como verdadeiro crisol para a forja do Homem de Aço. A jornada do Superman não começou com um herói, mas sim com um vilão. Em 1933, em uma revista amadora de ficção científica, Siegel e Shuster publicaram O Reinado do Superman. Nessa primeira encarnação, o personagem era um homem pobre e careca que, após ganhar poderes telepáticos em um experimento, se torna um tirano megalomaníaco determinado a dominar o mundo. Essa visão sombria refletia o espírito da época. O conceito do Übermensch, super-homem, de Friedrich Nietzsche, estava sendo perigosamente distorcido pela ideologia nazista na Europa. E para dois jovens judeus, a ideia de um ser superior com poder absoluto era naturalmente vista com suspeita e medo. Esse proto-Superman, que acaba perdendo seus poderes e voltando à miséria da fila do pão, era uma fábula sombria sobre o poder corrompendo e a fragilidade da condição humana. No entanto, essa visão nihilista não durou. Siegel e Shuster, vivendo as agruras da Grande Depressão em Cleveland, precisavam mais de esperança do que de cinismo. Eles eram filhos de imigrantes judeus que haviam fugido do antissemitismo na Europa em busca de uma vida melhor, apenas para encontrar novas formas de luta e incerteza na América. Eram adolescentes tímidos, de óculos, que não se encaixavam nos moldes populares da juventude. Como o próprio autor Mark Nobleman descreve, eles eram um casal de Clark Kent. A ficção científica era sua fuga, um universo onde poderiam reescrever as regras de seu próprio mundo. Foi nesse refúgio imaginativo que eles decidiram inverter sua criação.
E se o Superman não fosse um vilão, mas sim o protetor definitivo dos oprimidos? Assim, o personagem foi reimaginado. Inspirado visualmente nos homens fortes de circo da época, com suas roupas justas e demonstrações de força, o novo Superman era um bastião do bem. Ele podia saltar prédios de 20 andares, levantar carros e correr mais rápido que um trem. Mas a verdadeira genialidade de sua criação não estava em seus poderes, mas nas camadas de significado pessoal que seus criadores embutiram nele. Para se esconder entre os humanos, ele adotou uma identidade secreta. Clark Kent, o repórter de modos gentis e postura curvada. Siegel e Shuster afirmaram que modelaram Kent a partir de si mesmos, pensando que a coisa mais distante de um super-homem seria alguém como nós. Era a perfeita camuflagem, escondendo uma força extraordinária sob uma aparência de vulnerabilidade. Ainda mais profunda é a ressonância da história de origem do Superman com a herança judaica de seus criadores. A narrativa é um eco poderoso da história bíblica de Moisés. Assim como o bebê Moisés foi colocado em um cesto e enviado pelo rio para escapar de um decreto de morte, o bebê Kal-El é colocado em uma nave e enviado ao espaço para escapar da destruição de seu planeta. Ambos são encontrados e criados por estranhos em uma nova terra, Moisés pelos egípcios, Superman pelos Kents, e só descobrem sua verdadeira herança e seu destino como salvadores na idade adulta. Embora Siegel e Shuster nunca tenham confirmado explicitamente essa inspiração, o paralelo é inegável e confere à história do Superman um peso mitológico atemporal. Além da alegoria de Moisés, a história do Superman é a própria saga da imigração judaica. Krypton é a velha pátria, uma Europa ameaçada de aniquilação. A Terra é a América, a terra da promessa. Superman é o imigrante que chega a um novo mundo, um alienígena literal que deve aprender a se encaixar. Ele esconde sua identidade secreta, Kal-El, um nome que em hebraico pode ser traduzido como voz de Deus ou receptáculo de Deus, para viver como um americano comum. Essa dualidade entre a identidade pública e a herança secreta era uma realidade diária para muitos judeus e outros imigrantes na América do século XX, que frequentemente mudavam seus nomes e costumes para assimilar e evitar o preconceito. Superman era a fantasia máxima dessa experiência. O estranho que não apenas se encaixa, mas se torna o maior campeão de seu novo lar. Após anos de rejeições, a grande chance finalmente chegou. Um editor da National Periodicals, a futura DC Comics, viu potencial na tira e ofereceu aos jovens criadores um contrato. Desesperados pela oportunidade e sem entender as implicações legais, Siegel e Shuster venderam todos os direitos sobre o Superman por uma soma de $130. Na época, para dois jovens de famílias pobres em meio à depressão, parecia uma fortuna e a realização de um sonho. Mal sabiam eles que esse ato os excluiria de uma das maiores minas de ouro da história da cultura pop. Enquanto o Superman se tornava um fenômeno global, gerando bilhões em lucros, seus criadores passariam o resto de suas vidas em batalhas legais amargas para receber o devido reconhecimento e uma parte justa dos lucros. A estreia do Superman em Action Comics número 1 em 1938 foi um sucesso estrondoso, dando início à era de ouro dos quadrinhos e estabelecendo o gênero de super-heróis como o conhecemos. O personagem se tornou mais do que uma história em quadrinhos. Ele se transformou em um símbolo de resiliência, otimismo e esperança em tempos sombrios. Ele é a história definitiva do imigrante bem-sucedido,
um testemunho da crença de que um estranho pode fazer a diferença e que a bondade é uma força mais poderosa que a tirania. No final, a verdadeira origem do Superman não está no planeta Krypton, mas nos corações e mentes de dois jovens que, de seu mundo de dificuldades, imaginaram um super-herói. Eles infundiram em sua criação seus medos, suas esperanças e a sua rica herança cultural. A história do Homem de Aço é a prova de que, mesmo nas condições mais adversas, a imaginação humana pode romper os limites da realidade. Foi assim que Siegel e Shuster, movidos por sonhos em meio à desesperança, criaram não apenas um herói, mas um ideal capaz de inspirar gerações em todo o mundo. Inscreva-se no canal Legado da História. Curta e compartilhe para mais documentários como este. E siga a gente no Instagram para não perder nada.